Olá, meus queridos e queridas do Senhor, graça e paz, Deus abençoe a sua vida poderosamente para a glória, louvor e honra do Senhor, porque Deus é fiel, gente, Deus é maravilhoso. É, Infelizmente, às vezes acontece de dar alguma coisinha, né? Errada, a tecnologia é muito boa, mas ainda a gente tem uma certa dificuldade, né? Mas vamos lá, a gente está aprendendo cada vez mais, porque na verdade o que é importante é o que vai ser falado aqui, né? Eu tenho certeza que você vai ser edificado, tá bom? Tenho certeza que Deus vai trazer para a sua vida edificação. Já quero perguntar para você como é que está o som, o áudio, se vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente, tá bom? E já estou esperando o Gabriel Sodré. Ah, já está aqui, ó. Para a gente já começar essa, essa maravilhosa. Vocês vão ficar surpreendidos com o testemunho do nosso querido Gabriel Sodré. Glória a Deus. É só você aceitar o convitezinho aí, querido, que eu já mandei para você, tá? Já enviei o convite para você entrar ao vivo aqui comigo e falar das maravilhas do Senhor, né? Deus é poderoso e Ele faz milagres. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, né? Não é só curiosidade, mas também, né? Creem. Porque tem pessoas que falam assim, ah, né, crente Tomé. Você já ouviu essa expressão? Ah, é um crente Tomé. Mas olha, Tomé, ele viu ali, ele falou, não, eu só acredito se eu ver, né? Então ele viu que realmente era Jesus. E quando ele viu, ele creu, né? Quando ele viu, ele creu. Tem gente que nem vendo acredita. Então não se ofenda quando alguém chamar você de crente Tomé, não, porque Tomé viu e creu, né? E isso é maravilhoso. Bendito seja Deus. Porém, Jesus disse, né? Bem-aventurado vocês que não viram e creram, né? Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E eu estou aguardando o nosso querido Gabriel Sodré aceitar o meu convite aí. A gente conversar. Recusou, né? Aqui está dando para mim que recusou novamente. Você consegue me enviar o convite, Gabriel? Você já está aí, né? Eu já vi que você chegou, já te mandei convite 2 vezes, mas ainda não foi possível. Mas nós vamos conseguir. Em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui nessa página. Não estou conseguindo. Vamos novamente, querido. Vamos novamente, porque Deus é bom. O volume do áudio está baixo? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, Gabriel, eu te mandei novamente. Enquanto isso, vai falando, né, da onde você está assistindo essa live, né? Vai falando para mim da onde que você assiste, da onde que você está nos vendo aí. Comenta qual é o estado que você está, que estado que é do Brasil ou fora do Brasil, para a gente já indo. Glória a Deus, que maravilha. Vamos... Tem gente aí, né, adicionando. Já está, já mandei novamente para você. Aí o. Ah, agora sim. Agora foi. Glória a Deus, glória a Deus. Agora a gente conseguiu, Gabriel. A gente está aqui apanhando, pastor. Ah, olha, eu não vou falar nada. Bem-vindo, tá? Porque eu também sou assim.
Que alegria! Eu também, olha, eu vou te falar uma coisa, essas tecnologias para mim às vezes me deixam também bem perdida, mas a gente vai se atualizando, né? É verdade, pastor. A gente está aqui até Gabriel, que quebrando a tela com Deus. Eu estava tentando dois olha, celulares, mas agora conseguiu. graças a Deus que deu certo, né, gente? Graça e paz. Tudo bem Graça com e paz, vocês? pastor. Amém. Estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Tá legal? Sim, tá ótimo o áudio. Tá beleza. Maravilha do céu. E A essa senhora tá pedindo moça uma linda perguntinha? aí, Gabriel, daqui a pouquinho a gente vai. Olha só que linda, que princesa. É muita coisa que eu quero perguntar e eu vou tentar não atropelar as perguntas aqui, tá bom? Amém, pastor. Vamos Fique à começar do vontade. começo, né? Vamos começar do início. Gabriel, é, assim, há muito tempo que a gente tá planejando, que a gente vem conversando, né, para poder estar fazendo essa live. Mas é tudo no tempo de Deus, né? A gente tem esse entendimento que é tudo no tempo do Senhor. E Verdade. hoje Deus preparou esse dia maravilhoso, essa noite maravilhosa, para que a gente pudesse estar falando sobre o testemunho de vida, o seu testemunho de vida, né? Que é Uhum. lindo, que é maravilhoso. E quando eu converso com os meninos, aqui tem um só aqui em casa, né? Só o Diego, mas já teve 3, 4, até 5 rapazes, e a gente senta para conversar. Eu falo para eles assim que eles são tão especiais para Deus, que Deus escolheu a vida de você de uma forma tão maravilhosa para poder usar e para poder mostrar o poder dele, né? O Glória a poder Deus. dele através da sua vida e da É vida de verdade. tantos outros que Deus tem feito essas maravilhas. Então, quero que você comece falando para nós, conte um pouco da sua infância, como que foi a sua infância e até a sua chegada na homossexualidade, como que a homossexualidade visitou a sua vida. Fala pra gente. Amém, pastora. Bom, eu morava numa cidade no interior de São Paulo, que é aqui próximo. Eu sou de Minas, mas a minha cidade é quase divisa com o estado de São Paulo. Fica a 40 minutos daqui. Eu morava na cidade de Franca, interior de São Paulo, com a minha família, pai, mãe. Tenho 2 irmãos, eu sou do meio. E na casa também residia mais 2 homens, que eram meus tios, que moravam ali também de favor. E aí eu me lembro que, pastor, é algo que ficou marcado, que não saiu da minha memória, embora eu fosse muito jovem, eu tinha 4 anos de idade. Um Eu me lembro bebezinho. que isso, mas é interessante como fica marcado, né, pastora, Sim, porque, né, tão jovem assim, e dependendo da coisa, se for boa, se for ruim, tem coisas que marca e fica marcam, cravado, sim. né, na memória da gente. É E aí eu me verdade. lembro que numa noite, pastora, eu dormi entre eles e acordei na madrugada com um deles me molestando. E ali na hora ele tava, eu me lembro claramente, ele tava tentando uma penetração. E aí eu me lembro que eu senti dor e acordei chorando e comecei a falar para ele que ia contar para os meus pais. E levantei chorando e fui pro banheiro. Sentei ali e fiquei ali chorando. Aí eu me lembro que a minha mãe acordou de madrugada e entrou no banheiro, mas eu fiquei com muito medo. Eu não tive reação, eu não sabia o que fazer. Eu tinha medo de contar e eles não acreditar. E aí eu me calei. Aí, por conta do meu silêncio, os abusos continuou. E aí, em vez de medo, chegou num determinado momento que eu comecei a sentir, pastora, foi prazer naquilo. Mas isso era um segredo que eu guardava no meu coração, trancado a 7 chaves, entendeu? E aí eu Sim. comecei a crescer e desenvolver o desejo, a vontade de me parecer mais com mulher, entendeu? De aparência, atração por homens. Também tive contato muito cedo com pornografia, isso também acredito que cooperou. Sim. E dos 4 aos 9 anos de idade, eu era molestado por ele. E aí o que que aconteceu? Quando a minha mãe levava a gente ainda criança na igreja com ela, mas chegou num momento, né, a gente veio morar em Minas,
Aí ela parou de levar, né? Na verdade, eu não quis ir mais, né? E aí ela levava só minha irmã. E aí é, era algo, pastor, um sentimento que eu tinha, era uma luta que eu tinha dentro de mim, mas era algo que eu não aceitava. Era algo que eu não queria para mim, entendeu? E Sim. aí eu me lembro que quando o tempo ia passando, ficava mais difícil de esconder, ficava muito mais difícil de esconder da família, das pessoas, e as pessoas comentavam. Eu moro numa cidade pequena, então aqui, sabe, tudo que acontece, todo mundo fica sabendo, as pessoas comentam, as pessoas falam, e eram muitos comentários maldosos. E o meu pai era uma pessoa que não aceitava muito a situação. Eu me lembro que naquela época era muito difícil para um homossexual se assumir aqui na minha cidade, né? Imagino. E aí eu me lembro que foi ficando difícil e dentro de casa o convívio foi ficando difícil. E aí eu lembro que na escola eu fiz uma amizade com um jovem e como a gente se identificava com a nossa história, por ser efeminado, né? Então a gente se uniu, se aliou. Mas eu me lembro que ele assumiu a homossexualidade dele primeiro, pastor, e eu não queria. Eu não queria, né? A minha mãe sempre me ensinou a orar, sempre me ensinou a falar com Deus. A sua Então mãe eu era orava cristã? ainda. Minha mãe, sim. Uhum. Então eu orava, pedia resposta, né? E parece que cada vez que, quanto mais eu orava, pior ficava, mais difícil ficava a situação. Aí eu me lembro que esse amigo assumiu a homossexualidade, e como a gente andava muito junto, então os comentários era que eu também, né, queria, estava nessa vida, estava nessa prática. Então, dentro de casa, o convívio era terrível, era terrível. E aí eu lembro de prender. O meu pai mesmo era um homem agressivo. Então chegou no momento que eu não conseguia esconder mais e acabei assumindo a homossexualidade dentro de casa, Você tinha né? qual Eu me lembro idade? que eu tinha de 13 para 14 anos, pastor. Era bem jovem assim. Bem jovem. E aí eu lembro que eu saía para a escola e chegava muito tarde durante uma semana e a minha mãe preocupada pelos comentários, pelas coisas que as pessoas falavam a meu respeito, ela começou a me corrigir. E aí eu me lembro que foi numa dessas correções que eu me abri para ela e falei: Olha, mãe, eu sou homossexual, mas se a senhora não quiser aceitar, eu vou te entender. Pode me pôr para fora. E aí, naquela hora, naquele momento ali, ela não me pôs mais a mão, pastora. Ela simplesmente me abraçou, conversou com os meus irmãos, falou para os meus irmãos que era para eles me respeitar, e que se eles me desrespeitassem dentro de casa, eles iam se ver com ela. E aí, ali, a minha mãe começou a tentar me ganhar mais com amor, com carinho, né? E o meu Sábia. pai, Glória a Deus. e, e o meu pai ficou pior ainda. Uhum. Aí a minha mãe ficava em cima, tentando apaziguar a situação, entendeu? Sim. Que o meu pai era um homem, bebia muito, era muito mulherengo, e eu Uhum. comecei a sair pra rua, e a minha mãe tinha medo, preocupava. Comecei a dormir fora de casa, né? Então ela ficava em cima do muro, pastora. Só que sempre orando por mim, falando do amor de Cristo para mim, né? E aí eu me lembro que num dia ela estava cultuando e a igreja era próximo de casa, era numa esquina. E aí eu lembro que eu estava passando de frente junto com dois amigos. E aí tinha uma pessoa na porta que me convidou para entrar. E aí eu aceitei, era a mesma igreja onde a minha mãe estava frequentando. Uhum. Aceitei. Era um congresso, eu entrei, sentei lá no fundo, pastora, me escondi lá no último banco com os meus amigos, e eu lembro que eu estava completamente, assim, desprovido de vestimenta. Tava com um short muito curto, né? Eu já comecei a usar umas roupas meio feminina, blusa baby Uhum. look, tinha um cabelo comprido, assim, no ombro, pintava de vermelho, tinha mania de pintar as unhas de preto, né? E aí eu me lembro que eu me escondi lá no fundo. A razão pela qual eu entrei com certeza foi Deus, porque eu não sei como que eu É tive Deus. coragem. Sentei no fundo e fiquei lá assistindo o culto. E aí eu me lembro que tinha um homem de fora.
pregando a palavra de Deus. E aí ele me encontrou, pastora. Ele me encontrou lá no fundo e foi até onde eu estava, né? Porque eu sei que quando a gente tenta fugir de Deus, pastor, é perder tempo, né? Porque É, Davi diz assim, não é? Davi diz assim em Salmo 139. Se eu subir ao céu, o Senhor lá está. E se eu fazer a minha cama no profundo céu, lá o Senhor está também. Para onde eu fugirei do seu espírito? Então não é tem para onde verdade. fugir, né? Glória a E Deus. aí Deus levou aquele homem, aquele profeta onde eu estava, pastor, aí eu me lembro que eu assisti os filmes de Jesus e eu chorava muito porque eu não entendia por que que aquele homem tão inocente não fez nada para passar por aquilo, sofreu daquela forma, morreu daquela forma. E sempre quando eu assistia esses filmes, a minha mãe tentava me explicar, mas eu não entendia. E aí esse profeta nesse dia falou para mim, olha, você assiste os filmes a respeito de Jesus e você não entende o porquê que ele morreu daquela forma, mas o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai revelar para você a razão. E eu te digo mais, você vai vir para Deus por amor ou por dor. E aí eu me lembro que sim, que a igreja estava dando glória, minha mãe estava chorando muito, pastor, e eu dentro de mim estava tava revoltado. Imagina. Dentro de mim eu estava revoltado, porque, pensa, pastor, eu estava entregue às trevas, cego pelas trevas. Como a minha mãe me ensinou a orar e a homossexualidade, aquele sentimento, aquele desejo era algo que eu não queria, então eu orava muito, pedia resposta para Deus. E o Senhor foi me responder através de um homem só depois de eu ter assumido, depois de ter sofrido alguns conflitos internos e familiares. Então, quando ele falou daquela forma, eu pensei comigo que Deus, depois de tudo isso, foi responder e ainda querer me obrigar. No meu pensamento era que ele fosse me obrigar, né? Por amor ou por dor. Mas eu não entendia, pastora, que na verdade o Senhor sabia que eu me frustraria no mundo, que eu me frustraria, que eu me machucaria e que eu procuraria. Não sabia que era esse tipo de dor. Então eu saí da igreja, pastora, pisando dessa altura, revoltado e ainda blasfemava, falava contra Deus, falava que eu faria tudo o contrário, que eu procuraria coisas que aborreciam a Deus, desafiava a Deus, pastora, Olha desafiava a só. Deus. Você vê que E a Jesus, Bíblia diz que Deus. e Jesus olhando, falando, é desses que eu gosto. Exatamente, exatamente, pastora. Ainda bem que Deus não leva o nosso tempo de ignorância em Glória a consideração. Deus por isso, verdade. Verdade. E aí, pastora, eu saí dali determinado a fazer tudo contra o Senhor. E aí eu me lembro que os meus amigos começaram a frequentar centro, né, de Umbanda, Candomblé, né, centro de Macumba. Sim. E eu lembro que eu ainda tinha muito medo, porque eu tinha essas experiências dentro de casa, mas eles me levaram, eu creio que os espíritos, né, me enganaram, dizia assim que eu era médico, que eu tinha que me desenvolver. Essa conversa toda que o espiritismo, né, apresenta. Aham. E aí eu comecei a frequentar a pastora. Comecei a frequentar. Me lembro que os espíritos começaram a me influenciar a ficar mais parecido com mulher, né? Eles falavam para mim, né? Me influenciava a ir mais profundo. Eu me lembro um dia que um espírito, né, de Pombagira, falou para mim assim que os crentes, esses crentes atrapalham minhas obras, né? E eu não falava nada para minha mãe, pastora, não falava nada. E eu chegava aqui em casa, muitas vezes de madrugada, eu acordava com a minha mãe repreendendo: o sangue de Jesus tem poder. E expulsava porque ela via, Deus mostrava tudo para ela. E eu não falava nada para ela, absolutamente nada. E aí eu me lembro que eu chegava no centro e os espíritos começavam a falar as coisas, mandava eu ir embora de casa, mandava eu ir embora para longe da minha mãe, que estava atrapalhando a obra deles, né? Olha É, só. isso, pastora. Falava assim que a minha mãe tinha um santo forte. E aí hoje eu sei que o santo dela é forte mesmo, porque com É Cristo ninguém pode, né? verdade. Com Cristo ninguém pode, né, pastora? É E verdade. aí comecei a aprofundar mais, né, com os meus amigos e tudo.
E aí eu cheguei num momento que em casa, a convivência em casa estava insuportável. E aí o que que eu fiz? Recebi uma proposta para ir embora para Franca, que era a mesma cidade onde eu morei quando ainda criança, para morar lá, para trabalhar nas ruas, né, me prostituindo. Aceitei e fui. Fui com um amigo. E aí chegou lá, fiquei lá uma semana. Esse amigo não quis ficar mais, mas eu não queria voltar porque eu estava determinado. Porque como meu pai não aceitava, e para mim, na minha consciência, eu era pedra de tropeço para eles, né? E eles não eram obrigados a me aceitar. Então, eu fui embora e estava determinada a não voltar mais, pastor. E fiquei na cidade de Franca, me prostituindo. E ali eu passei por muitas coisas ruins, mas eu me lembro que muitas vezes, pastora, passava alguma pessoa ali cheia de Deus, cheia de Jesus, sabe, cheia do amor de Deus e começava a ministrar para mim. E Glória a aí eu Deus. me lembro que muitos profetas também. Eu me lembro que um dia eu estava triste, pastor, eu chorava. E aí uma mulher atravessou a avenida assim, veio até na minha direção e começou a falar do amor de Jesus. Inclusive, Deus revelou para ela até a respeito da minha mãe, que de joelhos, né, orava por mim. E aí eu chorei muito ali diante dela, assim, aceitei a palavra, sabe? E muitas vezes aconteceu isso. Eu me lembro que um dia eu saí com um rapaz, e aí esse rapaz me levava por um beco sem saída. E aí comecei a achar a conversa dele estranha e desisti do programa. Eu falei assim, eu vou voltar para trás, eu não quero. E aí na mesma hora ele me deu uma chave, me pegou pelo pescoço Meu e Deus. começou a tentar me forçar a levar para o fundo. Aí eu me lembro, pastor, que eu fingi que quebrei meu pé para poder abaixar, tirar meu tamanco. E quando eu consegui pegar o tamanco, eu corri. Eu me lembro que ele segurou a minha blusa, até minha roupa rasgou na mão dele. E eu corri sem roupa. No dia seguinte, eu fui pro orelhão, porque naquela época ainda se usava orelhão, Sim. e liguei para minha mãe. Falei com ela, né? Não contei para ela, porque eu não queria que ela se preocupasse, mas liguei para ela. E aí a minha mãe, antes de mais nada, falou assim: Meu filho, o que que aconteceu com você na noite passada? Aí eu falei, nada, mãe. E ela falou assim, aconteceu porque o Espírito de Deus me mandou levantar de madrugada e orar pelo Meu meu filho. O Deus. que que aconteceu? Ali naquela hora, pastor, eu comecei a chorar e já desliguei o telefone, não tive mais vontade de falar com ela, porque eu não queria preocupar. E fui com a consciência que Deus estava me vendo e Que de que o coisa Senhor maravilhosa. estava me vigiando, né? E isso é para as pessoas, pastora, que às vezes estão orando e com seus olhos natural não está enxergando, mas a Bíblia fala Verdade. assim que a fé, pastor, é a firme certeza das coisas que a gente ainda não viu. E a A gente não está convicção das que se vendo, mas esperam. Deus está agindo. Isso, pastora. A gente não Olha, está vendo, mas Deus está agindo. mas tá, Geri, eu quero aproveitar a sua fala aqui, eu quero falar agora com as mães. Mães que estão assistindo essa live, você que é mãe, você que está com seu filho aí na homossexualidade, nas drogas, no mundão, perdida aí no mundão. Não pare de orar pelo seu filho. Por mais que a gente talvez pense, não está orando, ora, parece que as coisas só pioram. Não desista, não desista, É porque cada oração que você ora, cada vez que você se ajoelha, é Deus jogando por terra laços, é Deus jogando glória, por terra o diabo, é Deus repreendendo o laço de morte, é Deus a repreendendo o verdade. mal. Então, continua. Ó, glória. Glória a Deus. Ó, o Diego ali. Dá um alô, Diego. Oi, bom. Ô, Diego, Pai Senhor. Assim, Glória a Deus. E aí, meu querido, conte, conte. Aí E Deus deu aí, esse pastor? livramento para você, você ficou maravilhado com Deus, mas deixa eu te Fiquei. perguntar uma coisa, quando você foi para a rua, né? Quando você entrou aí na vida da prostituição, você se hormonizou, colocou silicone, como é que foi? Sim, pastor, eu comecei a tomar hormônio, né, com 18 anos de idade. Sim. Comecei a tomar hormônio, depois, isso em 2018. Em 2010, eu coloquei silicone industrial, né, nos glúteos, coloquei 3 litros. Meu E em Deus, eu quero, 2010 ó, também. eu quero que você explique também, dê uma pausinha, porque o silicone industrial é algo assim terrível, não é verdade? É, pastora, É óleo de terrível. avião, não é isso?
Isso, é Aí óleo de você avião. injetou nos glúteos e injetou também aqui no peito também ou não? Nos peitos eu coloquei só próteses de silicone, mas A silicone pró. industrial eu coloquei isso. Tá. Eu me Conta pra lembro, pastora, gente. que na época, quando eu coloquei, antes de eu colocar o silicone industrial, eu me lembro que muitos travestis aqui no Brasil tava colocando, né, e tava morrendo, tinha muitos morrendo. Eu lembro que passava no jornal de Sim. 2008 a 2010, mais ou menos. E eu lembro que passava no jornal, na cidade de Franca mesmo, muitos colocavam, rejeitava, né? E só que, pastor, eu tava tão cego em querer ter um corpo feminino, em querer ser uma aparente mulher, que eu queria colocar em mesmo que eu morresse, mas com um corpo feminino, entendeu? Não tava Essa nem para é os uma riscos. ilusão. Isso. Eu Entendi. tava tão iludido, pastor, que eu queria. Então eu assumi esse risco. Mas eu vi, teve um amigo que colocou nas coxas atrás e começou a necrosar, porque rejeitou e ele ficou internado, ele ficou muitos dias internado. E eu lembro que eu ia no hospital, pastora, ele falava assim que era uma dor insuportável, eu lembro que ele gritava, Meu porque ele não Deus. aguentava assim, entendeu? E mesmo assim eu queria, mesmo vendo aquela situação, mas isso é ilusão, pastora, é Cego, ilusão. tá cego, a pessoa fica cega. Isso. Aí depois que eu coloquei em 2010, coloquei a primeira vez, né? Eu coloquei duas vezes. Meio litro na primeira em cada lado, e depois coloquei 1,5 litro na segunda vez em cada lado. E aí, pastora, de lá para cá, muitas vezes inflamou, entendeu? Diversas vezes eu não posso comer qualquer coisa que inflama, a Michelle sabe. O Flávio também tem. Ele no frio sente, não pode ficar muito tempo sentado. É uma Isso, luta. É, nossa, Comer chocolate, carne de porco que ele ama. nossa, a que eu mais amo. Não posso é comer uma, muito. Eu é nem uma luta. É Ai, meu uma Deus. luta, pastora. Meu pai do céu. É E- ilusão. E aí, coloquei a próstata de silicone em 2010, começo de 2010. É, coloquei silicone industrial no começo de 2010, final de 2010, coloquei a próstata de silicone. E aí, naquela época, eu me lembro que eu fazia programa, mas eu me relacionava com um rapaz. E aí, quando eu coloquei o silicone, depois que eu coloquei o silicone, nossa, aí parece que tudo, as portas começou a se fechar. E aí eu comecei a me envolver mais ainda com esse rapaz. E começou a ficar mais difícil ainda, parece, para ganhar dinheiro na rua, entendeu? As portas começaram a se fechar a partir dali, pastora. e você tinha vícios? Você tinha algum vício ou não? Só cigarro e de vez em quando fumava maconha, mas Crack, graças a cocaína, Deus, essas coisas não. pesadas, não. Não, Que Deus bom. nunca Graças a deixou, Deus. pastora. Que bom. Porque eu acredito que, nossa, por conta da oração da minha mãe, sabe? Porque eu tinha até vontade. Muitas vezes me veio a tentação, mas todas as vezes eu pensava na minha mãe, todas as vezes. E aí eu não tinha coragem, entendeu? Eu perdi a coragem. Tinha Ai, vontade, mas que não tinha bom. coragem por causa da minha mãe. Pensava Sim. muito nela. E aí era só o cigarro e de vez em quando fumava uma maconha, mas nunca cheguei a viciar em maconha. Aham. Sim. E aí eu me lembro que, né, as portas começaram a se fechar, pastora. E aí eu comecei a também entrar num estado de depressão. Na verdade, já tinha um quadro meio depressivo, desde ainda de criança, mas eu creio que se intensificou a partir dali, de Uhum. 2010 a 2012, mais ou menos, que foi quando eu tive o encontro com Cristo, né? E aí a minha mãe nunca foi atrás, pastora. Eu fiquei 5 anos fora, ela nunca foi atrás, porque ela confiava, né, em Sim. Deus, Entregou nas mãos de Deus. entregou. E aí ali eu tinha as minhas experiências, assim. Eu lembro um dia que eu tinha um monte de imagem, comecei a encher minha casa de imagem, meu quarto de imagem, porque eu pensava assim, nossa, as coisas não dão certo para mim por causa da oração da minha mãe, então eu vou começar a encher de coisa aqui que eu sei que a Bíblia reprova. E aí Deus vai parar de interferir na minha vida. E aí, pastor, eu lembro que entrou um gato, quebrou tudo as minhas imagens.
E eu não tinha coragem de contar isso Meu pra Deus minha do mãe, céu. porque se eu contasse, ela ia saber que tava fazendo efeito, Essas né? E imagens é tão fraquinha que até um gatinho foi lá e quebrou. é um gato foi lá e quebrou, pastor. Ô, Senhor, tu sejas louvado, Pai. É verdade. E aí eu me lembro, pastor, que em 2011, final de 2011, a vida já não tinha mais graça pra mim, era tudo preto e branco. A minha mãe falava pra mim, filho, se você tiver medo, fala com Deus em pensamento, porque tá tudo nu e patente aos olhos do Senhor, ele ouve, né? Fala com o Senhor. E aí eu comecei a sentir a necessidade de Deus. Ali eu comecei a me render, né, no meu coração. Aí eu me lembro que eu fiz uma oração em pensamento, pastora. Eu falei, Deus, eu me rendo, eu desisto, eu não quero mais essa vida para mim. Glória a Deus. Eu lembro de uma certa feita, pastora, que a minha mãe, ela ficava ouvindo uns louvores e ficava chorando e falando em mistério. E aí eu ficava surpreendido vendo aquilo, e eu ficava assim, sem entender. Falei, o que que a minha mãe sente quando ela ouve essas músicas? Aí eu peguei o CD dela escondido, pastora, e fui pra frente do computador à noite, ouvi, e escondido, a madrugada ali, ouvindo. E quando eu comecei a ouvir, pastora, quando eu me dei conta, Deus estava falando comigo e eu estava ali em pranto, chorando. Aí toda noite eu Que pegava esse coisa CD e eu linda. via escondido, entende? E aí Deus começou a falar comigo. Aí eu me lembro que né, a minha mãe me convidou, eu vim para casa da minha mãe para morar com ela. O rapaz que eu me relacionava deu um doido nele, ele foi embora sem falar nada, mas eu acredito que era Deus também trabalhando. É, sim, sem dúvida. Né? E aí a minha mãe me convidou para ir para a igreja com ela, mas eu tinha medo, porque foi na época que começou a surgir é, que na mídia, a mídia começou a colocar os homossexuais contra as religiões. Eu não sei se a senhora lembra, quando saiu as notícias Cura lá, gay. né, negócio de cura gay. Foi Ah, justo sim, nessa lembro, época, lembro, lembro, sim. Uhum. foi justo nessa época que eu vim para ter um encontro com Jesus. E nessa época, então, tinha muitos comentários, sabe? Era muitos homossexuais. Eu me lembro que o Marcos Feliciano, inclusive, veio pregar em Passos e vários homossexuais foram lá na porta da igreja fazer protesto contra ele. Eu Aqui na lembro minha disso. cidade tinha muitos que eram contra os meus amigos. Então eu tinha um certo medo de chegar lá na igreja, porque eu pensava, esses crentes vão me bater, né? E aí, aí eu não, minha mãe me chamava e eu não tinha coragem. Olha para você ver como que o mundo cria uma É, coisa aí que não tem nada a ver na cabeça nada. da gente, pastor. Sim. E aí eu me lembro que a minha mãe chegou com os irmãos, ela falou, filho, você não vai até a igreja, mas eu trouxe a igreja até você. E aí ali, pastor, Deus começou a usar aqueles irmãos de uma maneira tão maravilhosa, e para mim tão terrível e espantosa ao mesmo tempo, porque eu não conhecia, né? Só conhecia o lado negro, que depois, quando Deus falou, eles cantaram, eles oraram, parece que foi como se o Senhor tivesse arrancado um fardo, pastora. Eu Sabe creio. aquele fardo pesado que Jesus fala, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É sobre esse Sim. alívio que eu tô falando. Glória a Deus, glória a Deus. Aí, pastora, a partir dali eu comecei a ouvir, comecei a ir para a igreja, os irmãos com muito amor, muito carinho, me abraçou, sabe? Tinha irmão que ia me abraçar chorando. Eu me senti amado por Deus. Comecei a ouvir a palavra do Senhor, comecei a me sentir amado por Jesus, comecei a ver o que realmente era amor de verdade, né? Comecei a ser preenchido e comecei a me apaixonar por Cristo. E Glória a Deus. era algo assim inexplicável assim, né? Aquele primeiro amor, comecei a entrar no primeiro amor. E você foi E de aí eu me prótese e lembro, todo. prótese, cabelo, eu lembro que eu comecei para a igreja de decote, maquiagem. Eu Sim, comecei a vem. ir, Vem que quem muda é só Jesus. fui, só fui do jeito que eu tava. Tá certo. E aí, pastor, eu me lembro que eu sempre fui muito sincero com Deus. Inclusive, eu até aconselho muito, geralmente quando vem alguns, né, que vêm dessa vida me perguntam, eu falo, meu filho, ser sincero com o Senhor, porque quem faz a obra é Ele, É verdade. né? E aí eu me lembro que eu falava para Deus assim, Deus, eu sou assim, eu não sei se eu vou mudar, não consigo mudar por minhas forças, eu não consigo mudar. O bem que eu quero, eu não consigo.
né? Então, como que vai ser, Senhor? Eu estava na varanda de casa e com a Bíblia na mão, bateu um vento e saiu lá em Salmo 37, no verso 5, que está escrito: confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele e tudo Tudo. Ele fará. E aí aquela palavra me trouxe conforto, aí eu falei, tá bom, Jesus, meu desejo é homem, meu desejo, eu não tenho vontade de mudança, mas eu tô gostando de te conhecer, tô gostando de te ouvir, eu vou continuar indo. O que acontecer é consequência. E aí eu continuei indo, pastora. E aí eu me lembro que na época era muitos comentários, assim, maldosos, sabe, malicioso, É, eu muita sei. zombaria, muita... Nossa, era muita conversa. Só que eu estava tão apaixonado por Jesus, pastora, que aquilo, na verdade, não me abalava. Sabe? Quando você entende a graça, você entende o que Cristo fez por você, e aí você sabe que nada do que você vai fazer vai pagar. Então, Sei. receber uma afronta por Cristo, pastora, na verdade, era uma honra, porque Uma a honra. gente não é digno, a gente não é digno nem de ser xingado pelo Senhor, né, pastora? Nem de É apanhar. verdade. É isso mesmo. Então, na verdade, aquilo me gerava era força, sabe? Eu ia para a igreja às vezes chorando, chegava lá, eu sentia aquele fogo me envolvendo assim, já saía pulando e regozijando no Senhor. Deus Então, maravilhoso. aquilo na verdade era um combustível, né, para mim querer mais Cristo. Então, foi isso. Aí Deus começou a fazer as promessas dele, inclusive até a respeito de casamento, mas eu já quero falar aqui, principalmente para os jovens, né, que acabou de conhecer a Cristo, que já vem cheio de ansiedade para casar, pastor, né? Quando eu vim para Cristo, Cristo para mim já era o suficiente, pastora. Já estava Cristo super para mim feliz e já, realizado com ele. nossa, Jesus já era tudo para mim. Sabe quando Paulo fala lá em 1 Coríntios Ela capítulo foi o 7? bônus de Deus para Isso, sua vida. exatamente. Paulo fala assim que é bom que o homem fique só por causa da obra, mas por conta do pecado é melhor que se case, né? É Então eu verdade. queria dedicar a minha vida solteiro mesmo. Jesus para mim já me preenchia. Eu queria me entregar, entendeu? Na obra de Deus, E fazer tudo para o Senhor. Maravilha. Eu quero aproveitar que você está falando sobre esse assunto e te fazer duas perguntas, inclusive duas perguntas que é feita demais, com muita frequência, para mim e para o Flávio também. A primeira pergunta que eu quero te perguntar é o seguinte: você até, né, antes já tinha se relacionado com mulher? E se você tinha medo de quando isso fosse acontecer, você entende? De Entende? É o medo, né, que todos têm de falhar, de não conseguir, de não ser o homem para ela. Você entende o que eu estou falando, né? Então, isso rolou na sua cabeça ou não? Rolou, pastora. Assim, eu me relacionei com uma mulher com 15 anos de idade. Já era homossexual, já colocava roupa feminina, tinha traços femininos, mas mesmo assim eu me relacionei com uma mulher, com uma moça. Inclusive ela declarava, né, que falava que amava e tudo, e eu decidi aceitar aquilo. Lembra que eu te contei que era um sentimento que eu não aceitava para mim? Lembro. Então eu decidi tentar. Com 15 anos de idade já era sumido, todo mundo já sabia, mas decidi tentar com ela. Sim. Me relacionar, relacionamento sexual com ela foi uma única vez, pastora. E tipo assim, eu usei preservativo, senti, ai, repulsa, sabe? Não gostei, não gostei. Aí eu falo isso pra Michelle, ela acha engraçado. A Michelle é Não linda, ela é gostei. igual eu, super, super tranquila. Isso é maravilhoso. Não gostei, aí a partir dali eu já não quis mais, sabe? Ali eu tive consciência de que não era o que eu queria pra mim. Olha só. E aí depois já, né, de anos, conhecia Jesus e tudo. Aí eu conheci a Michelle, que também é um testemunho, né, até eu conhecer É, ela. Porque isso, eu antes eu quero. não queria. Deus que preparou meu coração, pastor. Que coisa Porque igual eu tava te linda. falando, igual eu tava te falando, eu queria era fazer a obra, mas é Deus que conhece a nossa estrutura, né, pastora? O senhor sabia que eu Sim, não conseguiria sozinho. E aí claro, o senhor sim, começou sim. a trabalhar no meu coração para aceitar ela no futuro, que eu nem conhecia. 3 anos antes dela conhecer, Deus já estava me preparando. Que E maravilha. aí, quando eu conheci ela, pastora, assim,
foi paixão, assim, de primeira, assim, Que sabe? lindo! Ah, eu quero ouvir. Eu vou ouvir. Daqui a pouco eu vou fazer as perguntinhas para a Michelle também, viu? Tá. Conta Mas pra eu gente, tenho. Gabriel, na hora que você estava ali sendo ministrado, né, para a gente não perder nem um pedacinho. Deus havia falado que você ia ter uma família, só que você estava tipo tão completo, tão feliz, e é Isso, isso que a pessoa tem. Você estava pronto, porque tem pessoa isso. que acha que o casamento é um troféu. Eu vou É mostrar que eu estou verdade. liberto e vou casar. Isso não é assim que funciona. Não Não, é pastor. assim. O casamento não é um troféu para você exibir, para dizer para o mundo inteiro que você está liberto. O casamento sabe, é um bônus de Deus para quem já É está tipo, verdade. muito feliz, completo com Deus. Então Deus vai agora colocar, né, uma pessoa maravilhosa na sua vida para dividir a sua história, porque eu costumo sempre dizer essa frase que Deus não une pessoas, ele une propósito, né? Propósito, Então, verdade. quando você já estava muito completo, feliz, né, Deus na sua vida, e você então estava pronto, porque a pessoa fala: Ah, mas eu só vou ser feliz quando eu casar. Não, De jeito nenhum. seja feliz, seja completo, porque quando você estiver assim, você está pronto para o casamento. O casamento não é Exato. troféu, o casamento é bênção de Deus para que vidas também sejam abençoadas. Aí você ficou sabendo, Deus falou que ia te dar uma esposa. E como que você conheceu essa princesa? Fala pra gente, tá todo mundo aqui esperando essa parte aqui também. Então, pastora, como eu havia dito, 3 anos o senhor me preparando, mas 3 meses antes de eu conhecer ela, eu amo meu quarto. Meu quarto é o lugar onde eu mais vivo o meu romance com Cristo, no quarto, quando, né, eu morava na casa da minha mãe. E aí eu me lembro que eu não conseguia orar no quarto. E aí eu comecei a perguntar para Deus, Deus, eu não estou conseguindo orar no quarto, Deus, me ajuda, Deus. E aí o Senhor me deu uma direção. Ele falou comigo na palavra dele. Sabe quando Isaac perdeu a mãe, Sara? A Sim. Bíblia diz que ele foi para o poço de Lai-Roi. E ali, pastora, ele ficou com Deus, porque Lai-Roi significa eu vejo Deus que me vê. A Bíblia não Olha, diz que ele orou, mas se ele foi para um lugar, se uma pessoa vai para um lugar onde Deus está vendo ela, obviamente ela vai para ficar com Deus, né? Num tempo de angústia, de perca na vida dele, ele ficou ali no poço. E a Bíblia diz que enquanto ele estava no poço, né, o pai, Abraão, mandou que um servo buscasse uma mulher para que ele casasse, que era Rebeca. E aí ele estava ali, não estava esperando mulher, simplesmente estava vivendo o tempo e o momento dele com Deus. Quando ele fez exatamente. assim, ó, pastora, ele viu a Rebeca dele chegando e a Bíblia diz que foi amor à primeira vista, né? E, nossa, que maravilha. Parece que eu Foi. visualizo essa cena linda. Quando Deus falou comigo nessa palavra, eu não entendi a respeito de Rebeca no momento, mas eu entendi que era para mim ir para o poço, ficar com ele. Eu entendi que era para mim ir buscar ele na igreja. Então eu comecei um propósito na igreja. Todos os dias, da 1 às 2, eu ia para a igreja orar, falar com Deus. Durante 3 meses eu fiquei assim. E aí eu me lembro que eu vivi experiências sobrenaturais nesse tempo, nesse período com o Senhor. Orava muito em cima do altar, chorando ali, sabe? E aí quando terminando esse período, numa quarta-feira, ia ter culto e o tema era Volte a Sonhar. E aí ela foi convidada para ministrar, mas eu não conhecia ela. Eu conhecia a irmã dela que congregava na igreja comigo, mas eu não sabia nem que a irmã dela tinha irmã. Olha E aí só, ela foi convidada para pregar, para ministrar na noite. que E nesse dia eu não lindo. estava com vontade de ir para o culto, mas eu pensei assim, é nesses dias que Deus pega a gente, né? Que Deus fala, então eu vou. E aí quando eu cheguei lá no culto, pastora, ela chegou a oportunidade dela de pregar. Deus começou a usar ela ali na palavra, ela pregando a respeito de Elias na caverna, né? De voltar a exercer o ministério, de voltar a sonhar. E aí ali Deus começou a falar muito assim profundo comigo a respeito dela também, né? E aí, assim, não de relacionamento, mas do que Sim. ela estava sentindo.
a respeito de se sentir frustrada ali. Ela estava entregando a palavra, Deus estava usando, mas ela estava se sentindo frustrada. Sim. E aí, Eu entendo. pastora, Deus falando comigo ali a respeito daquilo, e aí falou comigo outras coisas pessoais também naquela palavra. E aí, quando terminou, pastora, Deus tomou a igreja de uma tal forma, e aí eu era intercessor na igreja, eu comecei a orar ali no meu particular com Deus, né? Eu falei que eu ia orar por alguém, que o Espírito de Deus me direcionasse, né? E não queria orar por ninguém, queria ficar ali orando, só eu e Deus. E aí eu lembro que eu estava passando perto do altar, o pastor da igreja, né, que era o meu pastor, o pastor Edmar, inclusive vou até mandar um beijão para ele, né? Não sei se ele vai assistir depois, que ele tá cultuando agora. E aí eu me lembro que ele falou para mim, Gabriel, você vai orar por ela. E aí eu olhei assim e falei, eu? Eu que tô precisando de oração? Tipo assim, né? Eu que tô precisando de oração. Ela que tem que orar por mim, Deus usou ela. Aí o pastor Gabriel vai orar por ela. Aí eu obedeci e fui. Quando eu cheguei lá em cima do altar, pastor, exatamente no mesmo lugar onde eu ficava chorando ali com Jesus, Glória a cheguei Deus. perto dela e falei, posso orar por você? Ela estendeu a mão, né? Assim, ela falou, pode. E aí eu pus a mão nela, assim, aí a gente sentiu a presença de Deus, assim, envolvendo a gente. Eu tava com as mãos nela, nas mãos dela, e ela sentiu uma outra mão quente na cabeça dela, não era a minha, Glória a né? Deus. E ali Que a glória de lindo. Deus envolveu a gente de uma tal maneira, pastora, que quando acabou, eu desci, acabou o culto, eu falei, agora eu vou embora. E aí eu pensei assim lá na porta, não, vou esperar para cumprimentar, né, para não ficar feio, para não fazer falta de educação. Aí ela veio, me abraçou, agradeceu, né, recebeu, falou que recebeu e foi embora. E aí no dia seguinte, um amigo me mandou mensagem, falou assim, Gabriel, aquela menina de ontem tá pedindo seu número, posso passar seu número para ela? Aí eu Ô, pensei que Glória. fosse outra menina que a gente tinha evangelizado na tarde, que a gente tinha convidado para ir para a igreja. Eu achei que fosse essa. Aí eu falei, pode. Aí quando ela me mandou mensagem falando oi, eu vi que era ela. Aí eu fiquei, meu coração veio parar aqui, ó. Que Eu fiquei muito sem bênção! graça. Eu fiquei muito sem graça, pastor. E eu não ficava assim, né, com as pessoas, né? Para mim era comum. Mas com ela eu fiquei, não sei, eu vi que era algo diferente, era um mistério. Aí eu não tive coragem de responder na hora. Eu deixei para responder ela 4 horas da manhã, porque eu sabia que ela estava dormindo e ela não ia responder. E aí, quando foi 11 horas da manhã, ela respondeu, e aí a gente conversou 2 dias sem parar, assim. E aí eu já estava sentindo algo dentro de mim, mas Ai, eu não Deus queria aceitar maravilhoso. aquilo. Eu não queria aceitar porque eu tinha medo, pastora. Eu entendo, sim. Eu tinha muito medo. Aí ela começou a conversar comigo, eu falava no meu pensamento, eu falei, meu Deus. Comecei a tentar atacar ela por um outro irmão da igreja, sabe? Porque, Ó, pastora, ó, veja bem, eu era afeminado. É, eu estava desempregado, não tinha bem, não tinha nada para oferecer, nada, absolutamente nada. Era só o Espírito Santo, o único você tá, tesouro que eu tinha, o único Melhor. tesouro que eu tinha, você entendeu? estava inseguro, né? Até pela questão Muito, do seu testemunho de vida, das coisas que você muito passou. Essa também, insegurança, Gabriel, todos têm, né? É por é isso que vai verdade, ser muito tremendo o seu testemunho, que muitos vão ouvir e vão falar: ah, ele conseguiu, eu vou conseguir também. Essa insegurança. E é isso, verdade, assim, né? pastora. E aí, conta que tá bom demais. Vamos lá. E aí o que que eu fiz? Eu tinha um testemunho no YouTube, né, que uma missionária tinha me procurado, pediu foto, pediu para fazer para pôr no canal dela, né? Eu deixei. Sim, E mas aí eu nesse peguei, intervalo, quando você conversou com ela, você já tinha feito a remoção das próteses ou não? já, eu fiz isso Ah, em sim. 2015. Ah, 2015, foi em sim. 2015. Ficou 3 anos Glória. na igreja, né? Fiquei Com 3 anos 3 anos com, Já com com a está. prótese e prótese. depois mais 4. Isso. Entendi. Aí depois, quando a prótese também foi um testemunho, viu, pastor? Eu não tinha condição.
Algumas pessoas até faziam plano para me ajudar a tirar, mas nunca vinha, porque eu acredito que Deus queria glorificar o nome dele. Foi uma mulher de fora. Hoje a gente é amigo, mas na época eu nem conhecia. Me procurou no WhatsApp e falou que Deus estava mandando me abençoar. Aí eu Olha nem que bom. acreditei. Depois eu cheguei lá na conta e o dinheiro estava lá e eu pude fazer minha cirurgia. Foi tudo Olha que provisão. bom. Olha que Foi. maravilha. A gente não se conhecia, né? A gente não se Não, conhecia. Eu tenho certeza que a gente, ó, eu fico assim tão empolgada que a gente quer ajudar todo mundo, né? é verdade. Porque o constrangimento de um rapaz com a próstata é muito grande. Era triste. Eu, às vezes, Imagina. amarrava, assim, pastora, por baixo um pano para tentar amassar para não aparecer, entender? É por Era isso que eu terrível. falo, vale a pena, ajude mesmo. Coloque É a mão no verdade. bolso e ajude, porque hoje você está lembrando dessa irmã que Deus usou para poder te dar essa vitória, né? Foi. Aí você já estava 3 anos lá e foi esse reboliço tremendo. E aí você ficou inseguro quando ela te mandou mensagem que você já queria jogar a sua bênção para outro. Pô, joguei o testemunho nela porque eu pensei assim, ela vai ver o testemunho, vai E se vai assustar desistir. e vai desistir. Aí eu fiquei quieto e comecei a orar ali, né? Eu falei assim, Deus, Senhor, eu não estou preparado, Deus, não, tira, se isso foi engano do meu coração, se for certo, o Senhor está repreendido, Deus, tira isso de mim. Comecei a orar contra. E aí eu Sim, achei assim, pronto, agora depois do testemunho ela não me procura mais, né? olha E só. aí ela pegou e me mandou mensagem, nossa, agora que eu te admiro mesmo, que eu não sei o quê. Eu falei, pronto. Essa pergunta eu vou fazer para ela, Michele. Olha, princesa do céu, você é das minhas. Eu tenho certeza que nós temos o DNA igualzinho, o DNA do céu. Fala para mim, minha linda, quando você conheceu o Gabriel e quando você mandou mensagem para ele, vocês começaram a conversar e ele te mandou o testemunho, o que passou na sua cabeça naquela hora, naquele momento ali? Bom, primeiro que eu já sabia que era ele. Tipo, nós, igual ele falou, a gente estava conversando muito rápido. Em 3 dias eu já sabia, 2 dias eu já sabia. Porque quando eu conheci ele, no caminho que eu estava indo, para ir ministrar aquele dia, Deus tinha falado comigo. E eu tinha pedido isso, porque eu ouvi uma vez o testemunho da minha pastora, que ela veio lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, para casar com o Isaac dela, que é de Franca, na cidade onde eu morava, que eram meus pastores. Eu achei aquilo muito lindo. E aí todo mundo falava que não acontecia, mas eu acreditei. E ela falou assim, e quando ela viu ele, o Espírito Santo falou para ela na hora, é ele. E aí ela falou que aconteceu várias coisas, ficaram separados 6 meses, porque ele também não queria ela no início, mas aí depois ele foi e procurou ela, e enfim, hoje estão juntos e fazem até trabalhos com o casal, né? E são um Uhum. casal que eu amo muito, que eu admiro muito, muito mesmo. E aí eu queria aquilo para mim. Eu falei, Deus, eu queria, eu orei, eu pedi para Deus me escolher uma pessoa para mim, sabendo dos riscos, né? Sabendo que pessoas falavam que Deus não escolhe, porque depois a gente ia jogar na cara de Deus qualquer briguinha, a gente ia falar, ai Deus, o marido que o Senhor me deu. Eu falando, Deus, Exatamente. eu sei que a gente passa por problemas, por discussões, por tudo, e eu não vou jogar, porque eu sei que tudo o que eu passar vai ser para aprendizado e para maturidade minha, né? Para me tornar mais semelhante a Cristo, que é o que eu peço para Ele, que é o que eu oro. Eu quero ser mais parecida com Jesus. Então, essas coisas acontecem e contribuem para isso, né? E aí, quando eu estava indo pregar naquele dia, o Espírito Santo falou comigo 3 vezes no carro, que eu não estava indo à toa, que eu iria conhecer o meu varão. E aí eu fiquei assim, no começo eu falei, eu tô doida, né? Eu comecei a repreender aquilo da minha cabeça, falei, Jesus, tá repreendido. E fiquei. Depois eu descansei, sabe? Eu cheguei na igreja, até dei uma olhadinha para um lado, para o outro, para ver se tinha algum moço bonito. Ele ainda não tinha chegado, né? Tá vendo que E eu sou aí, bonito, né, Ó, pastor? ó. e aí eu descansei, sabe? Não, e engraçado que há uns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, a pastora dele, que ia lá na casa da minha irmã, que eu conheci, eu já fui na igreja dele várias vezes, mas é engraçado como Deus apresenta na hora certa mesmo, né? Eu nunca vi ele, ele nunca me viu, e eu já fui até numa época que ele era regente da igreja, ele estava tocando, regendo lá, e eu nunca vi, foi incrível. Deus apresentou no momento certo.
E aí ela falou pra mim assim, um dia, me convidou, né? Porque minha irmã falava que eu trabalhava lá na minha igreja, que eu era líder de jovens, que eu ajudava e tal. E ela falou assim, nossa, você podia vir pra cá, casar com um varão aqui da nossa igreja. E aí eu repreendi ela no dia, falei, tá repreendida, que nessa cidade só tem gente feia. E fiquei, né? Nem lembrava disso. Aí ela falou que eu ia casar com um varão da igreja dela. Profetizando, pastor. Profetizando, né? Isso A pastora aí. dele. E aí, passado esse tempo, passou muitos anos, né? 3 anos. Na verdade, a gente se converteu no mesmo ano, foi em 2013. 7 anos de convertida, ele também. E aí a gente se encontrou, tipo, no momento certo mesmo. E aí, naquele dia, quando ele veio, depois que eu ministrei, igual ele falou que Deus falou com ele coisas sobre mim, porque assim, nunca aconteceu daquela maneira. Eu já tinha pregado em outras igrejas e tudo, e Deus sempre me revelava a palavra antes, né? E naquele dia foi o único dia que Deus falou ali na hora, sabe? Coisa que nem eu sabia. Deus estava falando comigo e com todos, mas eu sabia que Deus tinha falado com a igreja, né? Mas a gente carnal, eu ainda fiquei questionando a Deus. Falei, Deus, eu sei que o Senhor falou e o Senhor faz do jeito que o Senhor quer, mas eu não gostei disso. Eu não gostei do Senhor me dar a palavra só na hora. Não gostei disso, não. Eu estava muito frustrada, sabe? E Uhum. sentindo nada. E aí, de repente, quando o pastor dele falou para ele vir orar por mim, eu vi ele apontando o dedo assim, falou, vai lá orar por aquela moça. Eu falei, ai, Jesus, né? Aí, quando ele veio, eu falei, tá, amém, né? E aí ele veio e orou por mim, e eu achei que isso foi até um trabalhar de Deus muito bonitinho, porque eu tava naquela época, sabe? Não vou deixar ninguém pôr a mão na minha cabeça, tava, né? Aquela bobeira. E eu falei, não vou deixar esse menino pôr a mão na minha cabeça, não. Eu peguei, fiz assim com a mão, né? Falei, pode orar. Só que na mão, na minha mão, né? E isso foi tão tremendo, porque como eu não deixei ele pôr a mão na minha cabeça, eu senti, sabe, uma mão assim na minha cabeça. E na hora, Deus estava usando ele para falar comigo, o Espírito Santo falou comigo no meu coração, é ele. Eu até abri o olho assim, olhei e falei, meu Deus do céu. Eu fechei de novo, fingi que nada tinha acontecido, né? Mas com aquilo dentro de mim. Até comentei com a minha irmã sobre ele, a minha irmã só falou assim, ele tem um testemunho muito bonito, no dia depois que terminou o culto, mas ela não me falou nada, só falou que ele tinha um testemunho lindo, que ele era um jovem muito de Deus, que ela gostava muito dele, só. E aí eu comecei a conversar com ele, e ele demorou a me responder, né? E aí eu já tinha certeza daquilo, sabe? E aí, quando ele mostrou, e tentando de todas as formas fazer com que eu não quisesse falar, tentando me jogar para outro rapaz, tentando de toda forma, e eu tentando mostrar para ele, não, é você. E eu falava, não, mas eu sinto algo diferente. Eu mandava mensagem, ele sentia, mas ele também estava com aquele medo, sabe? De É, a que ele insegurança, pensando que eu sim. fosse uma doida também que só queria casar, e na verdade nem estava passando por isso no momento. Nossa, estava muito bem com Jesus também. 7 anos na igreja, estava assim esperando a minha bênção, mas naquele momento, sabe? Sabe quando você nem Que quer? gracinha, gente. E aí, quando ele mandou o testemunho, eu achei muito lindo, sabe? Porque tudo que ele conta, claro que eu chorei muito, porque ele conta muita coisa triste que eles passam, né? Quando eles travesti, que tacaram Sim. pedra, extintor, da vez que tentou matar ele, roubaram, ele contou Uhum. muita coisa. Eu chorei muito no testemunho dele contar que ele tinha sido abusado com 4 anos, gente. 4 anos, um bebezinho, É, né? Não sabe de nada e tem uma vida verdade. toda mudada por conta de uma atitude tão, né, terrível com uma É criança. verdade. Só que eu achei muito lindo, sabe? Eu falei, nossa, que lindo. E eu falava, eu sempre pedia para Deus uma pessoa que amasse mais a Jesus do que tudo, que amasse mais a Jesus do que eu, porque o marido que amasse mais a Jesus não iria me trair, porque antes de me trair, ele iria estar traindo o próprio Senhor, sabe? Eu sempre pedi, eu não Verdade. queria uma pessoa que queresse a mim, mas que queresse a Jesus antes de tudo. E eu vi nele isso, ele contando testemunho. Eu pensei, gente, eu olhando aquela foto, eu pensei, nossa, olha tanto que ele era lindo, olha que corpo, olha aqueles peitos. Eu falei, gente, ele deixou tudo isso por Jesus. Que lindo! Eu Meu falei, que Deus, que coisa. gracinha, glória a Deus. Aí eu falei, nossa, menino, não, é assim mesmo. Eu quero. E aí, tô brincando, não falei desse jeito, não, mas eu fiquei muito impactada, sabe, com o testemunho dele, com a história dele, com o amor dele por Jesus. E o que eu já tinha sentido no culto, né? Eu senti uma unção muito grande na vida dele, sabe? Aí eu falei, gente, ele é um homem de Deus, é o homem de Deus que eu quero para mim, independente do que passou, né? Porque passado todos temos. Então, Claro, qual que é a sim. diferença do meu É passado? verdade. É verdade.
E então, aí você, então, olha, eu fico tão maravilhada com Deus, porque quando você fala, eu lembro muito de E mim, você, né? linda. Porque, assim, quando a gente se conheceu, ele também falou do testemunho dele, eu achei tão maravilhoso, eu achei tão lindo, eu achei tão tremendo. E quando a gente foi se casar, eu falei, meu Deus do céu, eu tô casando com um milagre de Deus, né? Que É lindo. verdade, é desse Então, jeito. sim, Às vezes eu eu brinco acho. com ele, eu falo, ai que bênção, olha como Deus me ama. Deus escolheu eu para ser a sua mulher. Ou seja, você não teve Ah, mulher. Eu não tenho É nada que verdade. lutar com ex, eu não tenho problema com ex, porque eu sou a única, gente. Olha que Se o, bênção. verdade, se o passado, né, foi difícil, todo o futuro tá limpo para poder seguir com Cristo. Que coisa maravilhosa. E como é que foi? Aí vocês começaram a namorar? Vamos dar uma acelerada aqui, o negócio tá ficando bom. Então, quando ela me falou que ela via Deus e tudo, aí eu já senti alguma coisa, aí ela perguntou pra mim, você quer orar a respeito? Aí eu falei, não, porque eu já tô 3 meses na igreja orando, vou orar pra quê? Então já vamos namorar, né? Ó, aí, Ai, Não, isso. isso que eu falei para ele, eu falei assim, eu não tenho dúvida nenhuma, eu já tenho mas certeza, ela mas se você tiver perguntou alguma dúvida, e eu quiser quero que Deus orar. fale com você também, porque eu não tenho, mas se Aí ela você tiver. perguntou se eu queria Aí ele orar, me eu falou falei que que não também tinha não tinha. necessidade. Aí a gente começou a namorar já, né? E muito rápido, né? Na mesma semana. Na mesma semana a gente já começou a namorar. Mas aí depois de um tempo, pastor, era esses conflitos, esses medos, sabe? De não ser um bom pai depois, eu pensava no futuro, de não ser um bom marido, de não ser homem suficiente. Tinha tudo isso. Sim, Então, muitas vezes, mesmo namorando, às vezes eu tentava fugir. Na verdade, foi Deus que colocou um amor no coração dela tão grande. Eu tinha o hábito de falar para ela que ela tem uma graça de Deus muito semelhante à do próprio Senhor, né? Que olha para a gente e nos ama sem que a gente tenha que merecimento de nada, lindo, né? E verdade. aí eu creio que Deus colocou esse amor no coração dela, porque muitas vezes eu tentei fugir, tentei me esconder dela e ela não desistiu, ela não Que lindo, desistia. que lindo. Mesmo Bem, ouvindo crítica, porque ela ouviu crítica, ela ouviu muita coisa negativa. Eu A imagino, senhora eu sabe como que entendo é, pastor. perfeitamente. Então, e aí isso nela começou a me fazer admirar, assim, sabe? Eu falei assim, meu Deus, pode ser realmente um presente que eu posso estar jogando fora se eu falar não, um presente de Deus. Então eu aceitei. E aí o casamento, pastor, aconteceu muito rápido. A gente namorou 2 anos e o casamento eu também Demorou. acredito que demorou, né, demorou pastor? porque ele O meu, estava Por com minha causa, por medo. minha o Por meu foi causa culpa. em dele. três, Aí o meu foi em eu 3 meses. casar na marra. Em 3 meses. Três Por medo meses eu de estava casar casada. também. Não por ela também, mas, Também tinha. nossa, Ele estava com muito medo. foi Ele uma fugiu. peleja. Até que Deus fechou tudo e falou: não, você vai Fechou casar. todas as portas. Foi um empurrãozinho do Senhor, porque eu, Mãozão. apesar de ter medo, a gente também orava, falava, Deus, eu não tenho condição, então, só o Senhor. E, Sim, pastor, eu acredito que nesse tempo, quando tá tudo impossível, quando as portas estão todas fechadas, é o melhor tempo para Deus agir. verdade. Porque, né, o Senhor levou Abraão lá para o meio do deserto, mandou ele contar as estrelas lá. E foi lá que o Senhor fez tudo acontecer, ainda nos dias de hoje, né, pastora? É Tem verdade. desfrute dessas promessas que Deus fez para Abraão. E Sim. nesses tempos de crise, quando a gente não tem nada, não tinha nada, absolutamente nada, Deus proveu tudo, pastora, tudinho. Que Aí lindo. foi nossa primeira vez, pastora, deixa eu te contar. Eita, Ah, e meu Glória! pastor Flávio também nos abençoou, tá? Deus Oh, abençoe. Ai, foi imagina, meu verdade. amor, com muito amor. Eu queria estar aí para abraçar vocês assim. Não, mas esse abraço vai acontecer. Em nome de Não, Jesus. Vocês são lindos, a gente ama vocês. Agora, conta como é que foi esse negócio aí, porque agora esquentou. Atenção, Então, solteiros da live, calma. Depois a olha, live a vai. nossa, a nossa Pede. primeira vez, pastora, Vamos eu lá. tinha medo de não gostar, tinha muito medo. E aí, né, a gente namorava, e aí já os nossos namoros, os nossos pegas já tava
quase, né, acontecendo. Aí quando foi para acontecer da primeira vez, pastora, tipo assim, nossa, foi tão maravilhoso, foi tão bom, foi tão bom que, para te falar a verdade, depois, quando acabou, eu falei para ela, eu falei assim, meu Deus, isso é bom demais. E quando eu começo a contar para as pessoas, eu Ô, tenho o costume de Glória! falar, eu tenho o costume de falar que com ela foi eu não troco ela por 1000 homens, porque não se compara. Deus não erra, pastora. Deus não Glória erra. a Deus fez o homem Deus! para a mulher para o homem, Glória a porque, Deus. meu Deus, eu fiquei assim, sabe? Foi, Ela sabe, foi ela sabe. Pentecoste, foi bênção. Foi. No mesmo dia, pastora, no mesmo dia eu senti tanta presença do Senhor, sabe, que queimava Sim, assim. eu E o creio. Senhor me fez me dar conta do milagre que ele tinha feito na minha mente, porque, né, eu pensava 1001 coisa, e foi uma coisa assim nossa, que superou, assim, minhas expectativas. Foi uma coisa Que certa, na verdade, né? Deus faz a Deus obra abençoe meu completa. coração. O homem e a mulher, o encaixe perfeito. Não tem, Exatamente. não é verdade? Não tem, não tem dificuldade, porque Deus já criou tudo certinho, né? É Então, verdade. assim, que coisa. Então, a primeira vez foi perfeito, maravilhoso. Foi. Aí depois não parou mais, né, pastor? É claro. Vocês estão Nem com quanto pode. tempo de casados? A gente tem 9 meses, 9 meses, dia Lua 21. de mel, lua de mel. E pensam em bebezinho por enquanto, não? Então, a gente tem vontade, mas por Tá muito enquanto a cedo gente ainda, tem que né? esperar um pouco. Tá Tá Daqui uns muito. 2 anos, eu acho, né? é verdade. É. Apesar que Deus a gente já quiser tá na casa dos 30. no tempo de Deus, né? Mas Vocês são jovens, lindos, tem tudo aí para poder. Coisa maravilhosa. Olha, e toda a insegurança saiu, todo. É isso, gente. A gente tem que ter coragem, atitude. Deus quer, Deus ama Verdade, pessoas que têm atitude. Ama, verdade. né? Pessoas que não têm medo. Ah, eu vou. Ué, você tá com medo? Eu tô com medo, mas eu vou assim mesmo. Porque Deus vai Isso, me garantir, exatamente. Foi. né? Quando a gente E deu um eu, passo para Deus, tudo aconteceu. As coisas aconteceram assim, né? De uma forma assim que a que gente não sabe coisa explicar linda. muito bem, mas aconteceu, mas a gente aceitou, não, então vamos. E aí, quando E a gente deu hoje, espaço para Deus, Deus deu pra gente também. e é Deus é engraçado maravilhoso. que a gente tinha muita discordância antes, sabe, de Tinha, casar. nossa, E acho que por isso é um dos medos deles também, né? Vários, né? Mas Discordância, como assim? eu acho que o inimigo, sabe, lançava tanta coisa pra gente era muita desistir, pra coisa, gente muita não coisa. casar Ah, pra ele sim, desistir, com porque eu acho certeza. que quando a gente casou, tudo cessou, sabe? Era Sumiu. Foi muito tudo, pastora, engraçado. todos os conflitos sumiu, todos os medos sumiu, tudo, pastora. Que Foi coisa só a gente linda. casar. E Que Deus coisa proveu linda. também nas nossas necessidades. A gente não sabe ainda o que é passar dificuldade, porque Deus não Deus deixa. maravilhoso. Ele cuida, gente. Ele é maravilhoso demais. Eu fico muito feliz. E outra coisa também, eu tenho certeza que Deus já ministrou no coração de vocês sobre o ministério de vocês, né? Ministrou. É As- verdade. eu tenho certeza disso. Que Ministrou. se trabalham ainda, se estão trabalhando, mas logo Deus vai colocar vocês para poder ministrar para os casais, para poder falar essas maravilhas, porque vocês são corajosos. E quando Amém. eu vejo um casal assim, eu fico muito empolgada, porque a gente vê assim, né? Meu Deus, o milagre de Deus dando continuação, né? O É Flávio e a verdade. Andréia, eu sei que Deus está usando a nossa vida até para encorajar outros também, É né? É verdade. verdade. A gente acompanhava muitos vídeos antes de casar. A gente via. Na verdade, ela que via mais e ela me mostrou. Aí eu comecei a acompanhar também. Eu falei, a gente ficava assim impactado, né? Ai, Foi. que maravilha. E vocês vão impactar outras pessoas. Amém, É pastor. assim que funciona. E eu estou muito feliz com a vida de vocês. Espero muito em breve eu e o Flávio ir lá ver vocês, porque assim, a história de vocês é maravilhosa, é linda, é verdadeira, é preciosa. Vocês são lindos demais. Amém, pastor. Glória a Amém. Deus. A gente quer que vocês venham aqui em Minas o mais rápido possível, para a Eu amo gente dar um Minas. toque. Vamos.
Comer uns pão de queijo, pastora. Pão de queijo, foi bom demais, senhor. Eu amo. Glória a Glória a Deus. Deus. Gabriel e Michele, eu quero que vocês deixem uma. Eu fico tão maravilhada que por mim eu ficaria até amanhecer o dia aqui. Mas eu quero que vocês deixem uma palavra direcionada. O Gabriel vai falar, né? Direcionada para os rapazes que estão aí na caminhada, que querem, né? Que estão precisando cada vez mais de ter exemplos, de ter pessoas para fortalecer essa atitude, para fortalecer essa decisão. E a Michele, eu quero que você fale, Michele, para as moças que estão, né, namorando ou que estão pensando em namorar rapazes que vieram da homossexualidade. Eu sei que cada pessoa é indivíduo, é individual, né? Não dá para a gente poder, mas assim, pela sua fé, pela sua coragem, pela sua determinação, fale algo que Deus, o que Deus colocar nos corações de vocês, está com vocês aí o tempo. Amém, pastora. Olha, eu vou deixar uma palavra Que tão curioso. em Mateus capítulo 6. Ah, Ai, eu gosto da minha Bíblia. Mateus capítulo 6, pastora. sim. Versículo 25 diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E aí depois lá no final, pastora, diz assim, versículo 33, busquem primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Não. Bom, pastora, como eu disse no começo, o meu maior desejo, na verdade, era Cristo. A minha sede era pelo Senhor, pela presença de Deus. Porque eu creio assim, como Jesus disse, aqueles que creem em mim, o rio de águas vivas fluirão do seu interior. Então, se a água do Senhor, se o Espírito de Deus está jorrando em mim, está fluindo em mim, pastor, então Ele vai me direcionar para o que é mais importante, Ele, o reino dEle. E quando eu tenho consciência disso, pastor, as demais coisas me são acrescentadas. Já notou que quando eu procuro os meus interesses pessoais aqui na Terra, além de ser mais difícil, eu posso até conseguir, mas aquilo ainda não me supre, porque a pessoa, quando ela conquista, pastor, ela está preocupada em continuar conquistando outras coisas e aquilo não preenche. Mas quando a pessoa está focada no céu, pastora, aquelas coisas que ela poderia ter preocupação, não, ela deixa a ansiedade de lado e as coisas começam a surgir, começa naturalmente, começa a fluir, os milagres começam a acontecer. A palavra que eu tenho, né, para os meus irmãos que estão vindo para Cristo, aqueles que o Senhor tem chamado, é para que ame a Cristo, aprenda a amar Jesus. Jesus é o bem e o tesouro mais importante que alguém pode ter. Aleluia. Jesus é o tesouro mais precioso. A Bíblia fala assim que nós somos vasos de barro. E o que é um vaso de barro, pastora? Um vaso de barro é frágil. A qualquer momento pode cair, pode se quebrar. Mas foi um vaso frágil que o Senhor decidiu guardar o tesouro dele. E é o bem mais precioso que o homem pode ter, é esse tesouro, pastora. É Jesus. É o Espírito de Jesus. E quando a gente tem consciência disso, quando a gente tem Ele e a gente quer Ele, a gente vive satisfeito, tendo ou não tendo, pastora. E quando a gente está satisfeito nele, o Senhor cuida de tudo, tudo, tudo. Lembra de Paulo? O que Paulo sofreu? Paulo sofreu açoite, sofreu naufrágio, sofreu perseguição, perdeu a própria cabeça. E aí alguém pode olhar para a história dele e falar assim, o que adiantou pregar o evangelho? Mas os frutos de Paulo, dos trabalhos de Paulo são colhidos ainda nos dias de hoje.
Glória a Aleluia. Jesus. E Verdade, o que Senhor. Paulo mais quis, pastora, ele mesmo diz que ele reputou tudo por perda, tudo como esterco para ganhar a Cristo. Então a Glória a palavra que eu Jesus. tenho é Cristo. Vem para Jesus, tudo está nele. Jesus é a fonte da vida, Jesus é a fonte de tudo. E quando a gente está em Jesus, a gente se encontra em Jesus, nunca mais, pastor, a gente anda perdido e nem preocupado com nada. É isso, é Verdade. Jesus. Sim, glória a Deus. Michele, Amém. Bom, o que eu vou deixar para você? Primeiro, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, você sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Então, se Ele encaminhar você, tem pessoas que me falavam muitas coisas, sabe? Você é louca, você é doida, e Ele vai te deixar lá na frente e viver com um homem. E tem uma coisa que eu coloquei na minha cabeça e eu falo para você que está pensando em se casar com um ex-travesti ou que está nesse mundo, é o seguinte, ele não deixou a vida dele por mim, ele deixou por Cristo. Antes de mim, ele tem uma vida com Cristo. A pessoa que você está tem a vida dele com Jesus. Então, o importante mesmo é você saber o que Deus tem para sua vida. E aí tem pessoas que falam, nossa, você é forte, você é corajosa. Eu não me acho corajosa. Eu me acho fraca se eu não fosse na direção de Deus, do que Deus tem para mim. E eu posso falar que é maravilhoso, sabe? Se for perguntar assim, se eu escolheria outra pessoa para estar comigo, para casar comigo, de jeito nenhum. Eu amo o Gabriel do jeito que ele é e o fato dele ser ex-travesti, que ele passou. A pastora pode falar sobre isso, né? Eles têm não sei, um jeito diferente, um carinho diferente, um jeitinho que lindo, que encanta. que E assim, lindo. eu amo muito, muito um versículo, para mim é o preferido da Bíblia, tá lá em Romanos 11:36. Diz, porque dele, para ele e por ele, para ele. Para ele é simplesmente pelo Senhor, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então a nossa vida é para ele, sabe? O que Deus tem para você, o que Deus tem para nós, tudo aqui é para ele. E quando Deus me uniu com ele, eu sei que Deus tem um propósito na nossa vida. E eu sei que o testemunho dele é muito lindo para não ser contado. Eu sei que Deus quer que ele conte e de alguma forma que eu possa ajudá-lo, né? Nessa luta. Porque tem muitos aí que estão sofrendo, que estão passando por isso. E, gente, é só Jesus. É tudo por verdade. Jesus, é tudo para Jesus, é tudo através de Jesus. Então, É verdade. só fé e Faz siga. de Jesus o seu É o namorado. cordão de 3 dobras, né? Isso, É o pastor. cordão de 3 dobras. Vocês estão prontos. Maravilhosos. Estão prontos, é um casal lindo e eu estou muito feliz. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Obrigada por aceitar o meu convite, né? Já estava no meu coração há muito tempo fazer essa live. E logo, logo a gente vai estar juntinho aí, se Deus quiser, e vamos fazer um vídeo todo mundo. Amém, Né? Obrigada a E vai nós, pastor. ser viu, bênção. pelo carinho. Muito É obrigada. verdade. Deus abençoe e continue abençoando o ministério de vocês. Quem estiver assistindo que puder ajudar, ajude muito, É porque eu verdade. vejo, gente, eles ajudam tantos ex-travestis tirando as próteses, o que é muito difícil, né? E tem poucos, assim, que eu conheço, é só eles fazendo esse trabalho lindo. Então, ajude muito, ajude orando, ajude com o que você puder, contribuindo com dinheiro, compartilhando em tudo que puder. Ajude esse ministério. Amém, meus amores. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada. Vocês fazem parte do Ministério Libertos por Deus. Vocês dois são... Eu tô apaixonada por vocês. Que lindo. Glória a Deus, glória a Deus. Um beijo grande Dá um para cheiro no vocês. pastor Flávio. Tá, pode deixar. Dá tchau, Diego. Tchau, gente. O Diego ficou aqui ligadinho. Sabe por quê? Porque ele tá esperando a varoa dele, tá? Ora por mim, glória, varão. vai chegar, filho. Vai dando glória, vai orando. Ele tá esperando a bênção dele aqui também. Por isso que ele ficou coladinho em mim aqui, ó, para receber a unção aí. Em nome de Jesus, tá bom, meu querido? Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês aqui do canal, das páginas que estão sempre acompanhando a gente, compartilhando. Isso é muito maravilhoso. Gabriel, Michele,
Deus abençoe vocês Amém, poderosamente e pastora. saiba que nós estamos aqui e nós somos uma família, tá bom? Amém. Estamos Amém. juntinhos e vamos morar no céu, em nome de Jesus. Glória a Deus. Beijo, meus Deus lindos. Deus abençoe. Obrigada, gente. Todos vocês que estiveram conosco aqui. Deus abençoe. A vitória é nossa. Pelo Deus abençoe. sangue. de Jesus. Isso aí. Beijo.